convidada hoje é a presidente do SINSP, Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Direta, Janiele Souto. Bom dia, Janiele. Bom dia, Diógenes. Bom dia a todas as pessoas que escutam, né, nesse momento esse programa. Janiele, parte dos sindicatos já fecharam negociações com o governo, não vão tratar mais com o governo sobre a reforma da Previdência. Vão agora focar nas conversas com parlamentares. O SINSP faz parte deste grupo de servidores, né? Nós, desde o princípio que nós dissemos não, né, tem falado que nós somos contra a retirada de direito dos servidores públicos. E pela forma como o governo, né, vem conduzindo, né, esse processo, nós do Fórum decidimos que só sentaremos com o Poder Executivo para discutir esse assunto com a presença da governadora. Por quê, Diógenes? Porque o governo, ele começou apresentando uma alíquota inicial de 11%. Quem quer negociar não aumenta esse início dessa alíquota de 11% para 12%, né? O governo que diz que quer negociar apresenta uma minuta da lei totalmente incompleta, totalmente desconexa. Foi tipo assim, eu vou entregar algo, tem que entregar, vamos entregar algo. Não tem uma negociação transparente com os servidores. Tanto é que a governadora se recusa a receber o Fórum Estadual dos Servidores. A governadora, e nós ficamos tristes, porque a professora Fátima Bezerra, à época presidenta do SINT, foi uma das fundadoras do Fórum Estadual de Luta, do Fórum Estadual dos Servidores, tá certo? Então nós não entendemos o porquê dessa recusa da governadora em não receber o Fórum Estadual dos Servidores, nós que representamos os trabalhadores ativos aposentados do nosso estado. Tanto é que nós estamos aglutinando no fórum 13 entidades que não sentam com o governo para discutir previdência se a governadora não estiver presente. Porque é a governadora quem define. Não dá para estar conversando, nem dialogando com um corpo de auxiliares desse governo, que ora diz uma coisa, na outra hora diz o que diz na reunião anterior. Eu fui no seu programa no início de dezembro, tá certo? O que é que o governo apresentou? Era 11% a alíquota inicial. Hoje vem com 12%. Tá de 12 certo? A 18, de né? 12 a 18, penalizando e prejudicando os servidores de menor salário. Esse governo, eu acho que é bom que se registre, não atualizou o salário mínimo dos servidores do Estado. É o primeiro ano, eu tenho 37 anos de servidora pública, tá certo? É o primeiro ano que eu vejo o Estado não atualizar o seu salário mínimo. Porque o governo da professora Fátima Bezerra, o governo do Estado, pagou o salário mínimo a quem ganha o salário mínimo no mês de janeiro de R$ 998, onde o salário mínimo era R$ 1.039. Agora vai pagar em fevereiro também R$ 998. O que nós do SINSP, em março, procuramos a secretária de administração, Virgínia Ferreira, que também é servidora de carreira. Solicitamos através de ofício à governadora, solicitamos através de ofício ao chefe da Casa Civil, e o governo não fez. Aí esse mesmo governo que não atualiza o salário mínimo dos servidores, aumenta a alíquota para quem ganha o menor salário de 11 para 12. Janiele, eu tenho duas questões aí em cima do que você falou agora. Primeiro, se você considera que a governadora fugiu desse debate diretamente com os sindicatos, né? A segunda coisa, que aí você pode responder já na sequência, é que se essa negociação que foi aberta, foram várias reuniões, se ela ficou pela metade. Veja só, está caracterizado que ela está fugindo sim do Fórum dos Servidores, mas também está caracterizado que nós vamos atrás dela. Está programado a ida dela para Mossoró dia 14, sexta-feira. Já tem o fórum, já organizou as entidades que têm aporte maior em Mossoró,
que vai ser a do Erno, o Sintauerne e o Centro de Saúde, irão sim atrás da agenda de aonde a governadora for, o Fórum Estadual dos Servidores vai atrás. Durante o carnaval está sendo montado um plantão para ir atrás da governadora. Mesmo depois mesmo depois da decisão de os sindicatos agora só negociarem com os deputados estaduais? Nós queremos conversar com a governadora, dialogar com a governadora. Então, se ela não vem ao fórum, nós vamos atrás dela. Nós vamos, inclusive, organizar um café da manhã, tá certo? É a maneira, a gente tem que achar Fátima. Então, nós vamos atrás de Fátima, nem que seja nesse café da manhã. E vamos dialogar, sim, porque o governo, ele se nega a dialogar com o fórum e vai meter esse debate pronto para a Assembleia. Então, o diálogo, nós vamos procurar os 24 deputados, nós vamos oficializar, né, nós discutimos no fórum, através de ofício, nós vamos oficializar, tá certo, essa conversa para os 24 deputados. Aí lá sim, nós vamos apresentar as proposições do fórum. Quando vai ser isso? Logo que chegue o projeto de lei lá. Se o governo remeter hoje, amanhã, nós estaremos procurando os 24 deputados estaduais e deputadas, oficializando por ofício. Nós combinamos, já acertamos também que irá todas as entidades do fórum, tá certo? Uma representação de cada sindicato, fazer esse diálogo. Uma outra coisa... Quando vai ser? Só é o governo. Se o governo enviar hoje, nós iremos amanhã. E o local? Na Assembleia Legislativa. Sim, nós vamos visitar os 24 gabinetes, né? E esperamos, e não temos dúvida, que aquela casa não vai fazer o que o governo executivo do nosso estado fez, fechar as portas para os servidores. Antes de passar para a Gerlane, só para você me responder aquela segunda questão. Quer dizer que as negociações do fórum com o governo ficaram pela metade? Ficaram sim, o governo não teve a devida transparência. Só para concluir, Diógenes, por exemplo, para você ter uma ideia, o governo dia 30 recebeu o fórum numa reunião, a área econômica, a governadora estava na sala vizinha e se recusou a ir falar com o fórum. É bom que se registre isso. No mesmo tempo, o Instagram dela mostrava que ela... Enquanto o secretário disse, não, Fátima não está, era em tempo real o Instagram da governadora mostrando ela na sala dela, tá certo? Se é fake news, então a SECOM tem que tomar as providências com a assessoria que está fazendo fake news com a governadora. Que dois secretários, não, ela não está aí, ao mesmo tempo estava lá na sala dela. A outra coisa é que, veja só, no dia 30 ficou dito, a gente entrega a minuta e na sexta-feira a secretária Virgínia envia para o fórum as alíquotas. Eu mesma liguei para a Virgínia mais de 4 vezes. Passei 6 WhatsApp. Sabe quando a gente veio receber do fórum? Os outros dirigentes também. Você sabe quando foi que o fórum veio receber essas alíquotas? Via imprensa, depois que o governo tinha mudado para a imprensa, foi que nós recebemos uma foto do que a imprensa estava divulgando. E isso, então, não é respeitoso. Nós não nos representamos, nós representamos 103 mil trabalhadoras e trabalhadores desse estado. Gerlane Lima. Janeiro, bom dia. Bom dia, Gerlane. A reforma tem um prazo para acontecer. O governo disse que não tem para onde correr. O que deveria ser feito, já que o fórum não concorda com a reforma, com a minuta da reforma atual? A governadora fala em estado ingovernável se essa reforma não for aprovada. Veja só, né? O estado é ingovernável porque o governo ele fecha os olhos para aquilo que é claro. Se o Estado não fizer concurso público, não vai resolver. Eu me lembro, Diógenes Dantas, que eu fui no Jornal da Band e ser entrevistada por você lá no início de dezembro, e eu disse que o Estado ia contratar 1.300 trabalhadores terceirizados e contratou. Um Estado que tem algo em torno de 14 mil trabalhadores terceirizados, isso é um absurdo. E eu cobrava lá no início de dezembro. 3 meses depois eu continuo cobrando. Nós queremos que o Estado apresente o impacto previdenciário dos trabalhadores terceirizados, dos cargos comissionados e dos professores temporários e substitutos. Mas o governo está impedido de contratar por conta do limite prudencial. Né? Engraçado, mas para fazer o concurso público, concurso público para 27 pessoas, servidores da Controladoria fez um ataque. O secretário de tributação. O TAC é o termo de ajustamento de conduta. O secretário de tributação disse que vai fazer um ataque para o concurso de auditor. Então, o governo, quando quer, ele acha como realizar. Agora, se não fizer concurso público,
não vai resolver. O próprio governo disse que não vai resolver a reforma da Previdência. Então, é a reforma da Previdência hoje, amanhã vai querer retirar o nosso ATTS, vai tentar retirar a nossa licença-prêmio, lembrando que esse foi um dos primeiros atos desse governo, lá em janeiro de 2019, né? E a outra coisa, Diógenes Dantas, voltando a uma pergunta sua anterior, o governo não está negociando corretamente, não. O governo que quer negociar, veja o que houve quarta-feira. Por que foi que o Fórum tomou a decisão de não ir para a audiência, para a reunião com o governo na última quarta-feira e nós chamamos a coletiva? Porque nós tivemos uma informação que a governadora e os secretários estavam em reunião na escola de governo com os cargos comissionados e os gestores apresentando uma reforma. Ora, quem vai negociar não vai apresentar para cargo comissionado e para gestores. Pela manhã só tem uma reunião com o Fórum dos Servidores às 15 horas. Como é que eu me reúno com meus cargos comissionados e com os gestores do Estado para apresentar uma minuta de reforma? Já pronta. O governo diz que não discute alíquota, não discute taxação de aposentado, não discute aumento de permanência em serviço e não discute o ataque que está fazendo às pensões. Nada escapa dessa reforma. Aí vai discutir Janiele. o quê? O governo quer discutir o quê? Então nós vamos apresentar as nossas proposições. Quinta-feira, às 10 horas da manhã, nós estaremos reunidos com o DIEESE. O SINSP, o primeiro debate que o SINSP vai levar para dentro da Assembleia Legislativa é as alíquotas. É não a taxação. Nós queremos que mantenha a isenção do mesmo formato que o governo federal tem mantido. Tá certo? Até a isenção 6 dos mil, inativos. dos inativos, dos aposentados, é porque os servidores não gostam de ser chamados de inativos. Só uma questão que eu erro Tudo também, bem, né? mas Chamar. isso é um dos termo aposentados. técnico que a Não, imprensa é correto. fala. Eu, Me desculpe se eu estou... não, eu me pego também no erro. Aí R$ 6.101,05. Nós queremos que mantenha isso aí. Até porque, Deus, tem outra coisinha que nós estamos nos preparando para o debate. Eu fui entrevistada, o rombo previdenciário. O governo não abre a caixa, nós queremos abrir a caixa preta da Previdência. O rombo previdenciário, segundo informações do governo, é de mais de 130 milhões mensais. Pronto. No ano passado chegou a R$1,5 bilhão de reais. Mas é por preciso ano. que o governo defina qual é o valor desse rombo. O governo não tem transparência, não está tendo transparência com o Fórum dos Servidores sobre isso. Nós queremos que abra a caixa preta da Previdência. Sabe por quê? O mesmo governo diz que é 130, a mensagem que a governadora mandou para a Assembleia Legislativa está lá escrita, é 120. Ora, o secretário disse que é 140. O próprio Cadu já deu entrevista que é 190. Então, o governo tem que definir entre eles qual é o valor desse rombo, que não tem definido entre eles. Então, isso é a prova da falta de transparência. Não está sendo transparente essa discussão para com o Fórum dos Servidores. Gerlane Lima. Falar em discussão, a senhora disse que a reforma chegando hoje à Assembleia, amanhã vocês se reúnem com os deputados, independente disso, tem uma audiência pública quinta-feira para discutir o assunto. Assim, nós vamos procurar, quando a reforma chegar na Assembleia, nós vamos procurar o diálogo com os deputados. E o deputado Santo Pimentel convidou o Fórum para participar de uma audiência que ele está propondo, uma audiência pública, quinta-feira, que nós achamos que é importante. Né? É preciso debater com a sociedade que os servidores tenham condições de apresentar. A audiência é uma agenda do deputado Sandro Pimentel. E vocês vão participar. E nós vamos participar desse momento. Janiele, o que é que leva a crer, você e colegas sindicalistas, que será diferente a negociação com os parlamentares? A governadora tem uma base consolidada de pelo menos 18 dos 24 deputados estaduais. O que é que leva a crer que na Assembleia vai ser diferente? Porque nós acreditamos que os 24 deputados e deputadas estaduais, né, estarão abertos ao diálogo, coisa que o Poder Executivo não está com relação à Previdência. O Poder Executivo quer chamar o Fórum para impor, e nós queremos dialogar com a governadora, e a governadora tem virado as costas para os servidores nesse momento. E lá na Assembleia, nós apostamos na sensibilidade, na responsabilidade dos deputados e deputadas estaduais. Até porque, Diógenes Dantas, nós não acreditamos que os deputados tenham coragem, tá certo, de tributar, de taxar o servidor aposentado do nosso estado, que inclusive tem 3 folhas de salário atrasado. Nós estamos com mais de 10 anos
sem nenhum reajuste salarial, tá certo? Esse ano de 2020, nem o reajuste do salário mínimo o governo fez ainda. Então, nós vamos jogar todas as fichas, vamos nos mobilizar para sensibilizarmos os deputados. E nós não acreditamos que um deputado, uma deputada estadual vire as costas para sua base eleitoral. Por quê? Toda família, esse estado é um estado que vive do setor de serviço, na sua grande maioria. Toda família tem um servidor público. Aqui não tem, conhece 3, 4 moradores na sua rua, seu vizinho é um servidor público. Então nós queremos apostar nesse diálogo. Nós vamos também, claro, fazer um trabalho de marketing para que os servidores ativos aposentados abordem seus deputados nas suas regiões. Nós vamos fazer sim esse trabalho. É isso aí. Eu queria agradecer a presença da Janieire Souto, ela que é presidente do SINSP, Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Direta. Vamos acompanhar esse debate. Olha, lembrando a você que dia 18 de fevereiro, no Hotel Escolar Barreira Roxa, teremos a primeira edição do Fórum Nosso Assunto é Reforma da Previdência, uma realização do portal nominuto.com. Inclusive, Janieire vai ser convidada para a segunda edição em março. A gente vai acompanhar esse assunto de perto. Janieire, obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Nós agradecemos e nos colocamos à disposição.